A voz que atravessa a escuridão, enche de luz e de emoção, levando esperança a cada canto, transformando vidas em um encanto. Oh, oh, sem fronteiras, nós vamos além. Com Jesus não tem pra ninguém. Amor constante no dia a dia, essa é a nossa melodia. Paz, amor e vida anunciando, com Jesus à frente nos guiando. Ondas de fé em cada canção, rádio web no seu coração. Sem fronteiras, nós vamos além. Com Jesus não tem pra ninguém. Amor constante no dia a dia, essa é a nossa melodia. Paz, amor e vida anunciando, com Jesus à frente nos guiando. Ondas de fé em cada canção, rádio web no seu coração. Ministério do Cristo que vive, reina e é real. 29 anos, comunicando paz, amor e vida através do Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira na rádio a paz vai tocar. Pastor Roberto vem pra nos guiar, nas palavras de Cristo nos fazer pensar. Evangelho que vem nosso espírito acalmar. Juntos na fé, de mãos dadas em oração. Na rádio web Cristo é real, a união. O pastor Faciani traz a salvação. Toda sexta de manhã, paz no coração. Divina entra no ar, ouvidos abertos pro amor chegar. Abraço caloroso em cada lar, sintoniza sem medo a mensagem ouvir. Juntos na fé, de mãos dadas em oração. Na rádio web Cristo é real, a união. O pastor Faciani traz a salvação. Toda sexta de manhã, paz no coração. Histórias de força, lições pra viver, caminho iluminado pra todos ver. Com esperança e fé vamos renascer, a cada sexta um novo amanhecer. Juntos na fé, de mãos dadas em oração. Na rádio web Cristo é real, a união. O pastor Faciani traz a salvação.
Curiosidades bíblicas no programa Evangelho da Paz. Jesus te ama. Segundo a Bíblia, na cidade de Gate havia um homem bastante peculiar. Ele possuía 24 dedos. Sim, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Vamos ver? Em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 20. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo. E também este nascera do gigante. Curiosidades bíblicas aqui no nosso programa Evangelho da Paz. Você está ouvindo o programa do Evangelho da Paz. Fonte Adoração. Que se agitam as nações e tramam em vão poderosos, poderosos. Reis da terra se levantam contra o Senhor e seu ungido glorioso. Mas aquele que está no céu sorri, o Senhor zomba da rebelião. Em sua ira lhes fala com poder, os abala com sua indignação. Eu constituí o meu rei no santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Tu és meu filho, meu coração. Peça-me, darei as nações, por herança, por possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como barro em suas mãos. Agora, ó reis, sejam prudentes, juízes da terra, sirvam com temor, alegrem-se com temor e reverência, beijem o Filho, Ele é o Senhor, pois sua ira logo se acenderá, mas bem-aventurado será todo aquele que nele se refugia. O ungido eterno reinará. Mas aquele que está no céu sorri, o Senhor zomba da rebelião. Em sua ira lhes fala com poder, os abala com sua indignação.
Programa do Evangelho da Paz. Efésios capítulo 6, versículo 15. Um panorama sobre os livros da Bíblia. Hoje sobre o livro de 1 Tessalonicenses. 52º livro da Bíblia e 13º no Novo Testamento. A primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita para os cristãos da igreja em Tessalônica, localizada na Grécia Antiga, tendo como objetivo instruir corretamente os cristãos sobre a volta de Cristo. A autoria do livro é atribuída ao apóstolo Paulo com auxílio de Timóteo e Silas. Ao longo dos 5 capítulos, podemos acompanhar o carinho e as recomendações do apóstolo aos cristãos de Tessalônica. Ele desejava visitar a igreja, mas foi impedido por Satanás. Paulo lembra aos cristãos o modo como devem viver suas vidas voltadas para Cristo. Além disso, dá diversos conselhos e ensinamentos, pois eles estavam com dificuldades e dúvidas sobre a volta de Cristo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 14 a 17. O apóstolo também incentiva os cristãos a manterem-se firmes na fé no Senhor, mesmo com as perseguições que sofriam. Portanto, neste livro, podemos acompanhar a preocupação do apóstolo Paulo com os cristãos de Tessalônica. O apóstolo os escreve como forma de esclarecer dúvidas e os ensinar a praticar corretamente a vida cristã. Um panorama sobre os livros da Bíblia, hoje sobre 1 Tessalonicenses. Neste domingo, Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Nosso horário para este encontro será às 10 horas da manhã. Alameda Amélia, 139, Gopouva, Guarulhos, São Paulo. Santa Ceia do Senhor Jesus. É tempo de comunhão no ministério do Cristo que vive, reina e é real. Parábolas do Senhor Jesus Cristo, hoje com o tema da semente germinando secretamente. A parábola da semente germinando secretamente é uma parábola de Jesus registrada apenas no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29.
Apesar de ser uma parábola pequena, ela possui um significado muito profundo. Vamos ler? Dizia também: o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem ele o perceber. Pois a terra por si mesmo produz, primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. O capítulo 4 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, revela que o Senhor contou a parábola da semente germinando secretamente enquanto falava a uma grande multidão. Provavelmente, essa era uma daquelas situações em que Jesus ensinava a multidão falando de um barco. Esse mesmo capítulo registra outras parábolas de Jesus. Uma delas é a parábola do semeador, que possui uma relação muito próxima com a parábola da semente germinando secretamente. De forma direta, é possível dizer que ambas as parábolas ensinam o mesmo princípio, porém de ângulos diferentes. A parábola do semeador destaca a responsabilidade humana, isto é, a semente que cresceu e deu fruto foi aquela que caiu em um solo bom. O bom solo é uma representação de um coração que responde de forma favorável à pregação do Evangelho. Já a parábola da semente germinando secretamente enfatiza a soberania de Deus. Ela aplica a verdade de que o coração do homem só pode ser favorável à pregação do Evangelho se antes ele for regenerado. Na parábola da semente germinando secretamente, Jesus descreve o reino de Deus. Ele compara o crescimento do reino com um agricultor que espalha as sementes sobre a terra. Então, misteriosamente, as sementes germinam. Com isso, Jesus enfatiza que o agricultor não sabe explicar como esse crescimento ocorre. Até é possível descrever, documentar cientificamente, conhecer as etapas do processo de germinação, porém, entender completamente esse processo, ninguém consegue. É o mistério da vida. O homem tenta imitar artificialmente, mas não consegue, de fato, reproduzir a vida. Jesus, então, ressalta que tudo o que o agricultor faz é confiar. Ele sabe que a semente germinará, crescerá, amadurecerá e, por fim, chegará o momento certo da colheita. Portanto, notar esse mesmo princípio no reino de Deus. Não sabemos exatamente como explicar a germinação, o crescimento e a frutificação do Evangelho no coração do homem. Esse desenvolvimento pertence somente a Deus. Sabemos apenas que ele ocorre de maneira perfeita, preparando o homem para o dia da colheita. O apóstolo Paulo também fala sobre esse processo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Aqui, muitas tentativas de alegorização acontecem.
As pessoas geralmente procuram atribuir significados individuais a cada elemento das parábolas do Senhor Jesus. Isso com certeza é um erro. Nesta parábola em questão, geralmente os pregadores identificam o homem agricultor como sendo Jesus, que semeou e na ocasião certa virá para a ceifa. Claro que existem fundamentos bíblicos para tentar supor esse significado. Um exemplo disso é a parábola do joio e o trigo. Nela, o próprio Jesus atribuiu o papel de semeador ao Filho do Homem. Mateus capítulo 13, versículo 37. O mesmo ocorre no livro de Apocalipse, onde o Filho do Homem é descrito como tomando a foice e ceifando. Apocalipse capítulo 14. O problema com essa aplicação é que, se Jesus for identificado como o agricultor desta parábola, outros problemas incontornáveis acontecerão, como, por exemplo, a implicação de que Jesus é o homem que dorme de noite após noite e acorda dia após dia, sem ter controle algum sobre a germinação da semente. Claro que não faz sentido pensar que Jesus desconhece o processo de germinação e crescimento a qual o desenvolvimento do reino de Deus foi comparado. Certamente, essa ideia é completamente estranha ao texto bíblico. A melhor interpretação identifica o agricultor como apenas um auxiliar, isto é, um operário que trabalha em prol do reino de Deus. João Calvino também propôs essa interpretação ao entender que o agricultor desta parábola é o ministro do Evangelho. Essa interpretação também concorda com o que escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 e Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Uma dica válida para quem quer aprender a interpretar as parábolas de Jesus é sempre se concentrar no ensino principal da parábola, ao invés de tentar aplicar significados a cada elemento dela. Por isso, certamente provocará alegorias que desviarão o foco central do texto. Podemos tirar algumas lições valiosas desta pequena parábola. Em primeiro lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que Deus é soberano e somente Ele tem o controle da operação da salvação. É Deus quem dá o crescimento, e isso é uma obra exclusiva dele, Deus. Algumas pessoas acreditam que podem colocar com Deus no processo de salvação, mas perceba a expressão, porque a terra por si mesma frutifica. Essa declaração, no original, literalmente se traduz como automaticamente, isto é, ela ocorre sem nenhuma influência externa. Em segundo lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que Deus dá o crescimento e sabe o tempo de colher. Quando uma semente é plantada, ela germina, cresce, amadurece, produz frutos e, se não for colhida no tempo certo, acaba morrendo. Esse princípio também traz a lição importante sobre o agir de Deus. É Ele quem dá o crescimento e também é Ele quem sabe o momento da colheita. Esse momento já está determinado desde a eternidade
segundo o bom propósito da vontade soberana de Deus. Em terceiro lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que a colheita é o momento da vitória. A colheita terá hora certa para acontecer. Ela não ocorrerá nenhum minuto antes e nenhum minuto depois. Devemos aguardar ansiosamente este dia, confiando que Deus está no controle. Mas apenas Ele é quem sabe quando esse dia virá. Nesse dia tão glorioso, os ímpios serão separados dos santos e o reino de Deus será revelado em todo o seu esplendor. Nesse dia, estaremos para sempre com Ele. Em quarto lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que o crescimento do reino de Deus no coração do homem é um mistério. As pessoas muitas vezes tentam explicar a forma com que o Evangelho impacta a vida de alguém, mas isso é impossível. Somente Deus conhece esse processo plenamente. Alguns tentam estabelecer métodos que supostamente possam manter as pessoas na igreja. No entanto, nosso papel é, no máximo, regar, pregando simplesmente a verdadeira palavra, pois o crescimento quem dá de fato é Deus. Algumas pessoas se julgam estrategicamente importantes, como se pela sua capacidade de pregar ou liderar uma igreja local, alguém fosse realmente salvo. Alguns dizem: esta igreja está lotada porque eu prego aqui todos os domingos. Ou então, aquela pessoa só se converteu depois da minha pregação evangelista. Coitados! Indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus. Apolo é reconhecido entre os estudiosos como um dos maiores pregadores da história da igreja. Porém, nenhum deles foi responsável pelo crescimento do Evangelho no coração do homem. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O mesmo Paulo reconhece a incapacidade humana nesse processo. Por isso, ele afirma de forma extraordinária que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, versículo 6. Em quinto lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que o cristão deve ser paciente como um agricultor. Para nós que pregamos a palavra de Deus, a perseverança e a paciência é algo essencial. Quando semeamos o Evangelho, não devemos desanimar quando não vemos resultados imediatos. Jesus nos ensinou que esse processo exige paciência. O agricultor dorme e acorda, dia após dia, até que, de repente, de maneira maravilhosa, a semente germina e desponta na terra. Assim como a semente amadurece no tempo certo, assim também o fruto do trabalho do pregador aparecerá. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz-nos: tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e da primavera. Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Como foi dito,
Apesar de a parábola da semente germinando secretamente ser uma das parábolas mais curtas que Jesus ensinou, seu significado e suas lições são fundamentais para todos os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus. Parábolas, ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Hoje, com a parábola da semente que germina secretamente. Você está ouvindo o programa do Evangelho da Paz. Bem-aventurado é quem não se assenta com quem se afasta da tua presença, mas se alegra na tua lei e nela medita de noite e de dia. É como a árvore junto ao rio, dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca caem e tudo que faz será próspero. Mas os ímpios são como a palha que o vento leva, que o vento espalha. O Senhor conhece o justo, mas o ímpio se perderá. Quarta-feira, tarde com Deus, às 15h30. Você pergunta e a Bíblia responde. É correto tomar a ceia do Senhor sem ser batizado? Há quem possa, talvez por falta de conhecimento bíblico, teológico ou por outra razão, além da minha compreensão, que Deus o julgue, defender a ideia, no meu entendimento antibíblica, de que seja possível alguém cear, mesmo sem ser batizado. Isto é como querer colocar a carroça na frente dos bois, atropelando a ordem das coisas, querendo o resultado de algo sem que se tenha cumprido as etapas necessárias para se chegar a isso. Sem rodeios, é preciso que seja frisado que um cristão genuíno, verdadeiro, lavado pelo sangue de Jesus, regenerado, habitado pelo Espírito Santo, é todo aquele que se reconheceu pecador, merecedor do fogo do inferno e que apenas por ter aceitado as boas novas de salvação por meio de Jesus é imerso no corpo místico de Cristo, a chamada Igreja Triunfante ou Invisível. A Igreja Triunfante é constituída de todos os salvos, de todas as épocas, cujos nomes estão arrolados, inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 27, que nos diz: E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Entenda-se, porém, que ter um nome contido no rol de membros de uma igreja cristã não é garantia de ser um salvo, pois há joio com seu nome também aí incluído. Ainda assim, o ingresso de uma pessoa no rol de membro de uma denominação cristã local, que é a chamada Igreja Visível, deve ocorrer apenas por carta de transferência de uma outra também de confissão genuinamente cristã,
ou por aclamação, por ter sido de outra denominação genuinamente cristã, da qual não foi possível obter carta de transferência ou pela via do batismo. E o ingresso pela via do batismo na igreja só deve ocorrer mediante declaração prévia da pessoa interessada em se tornar membro, confessando arrependimento de seus pecados e afirmando publicamente sua fé pessoal e salvífica no Senhor Jesus Cristo. Conhecemos então com o que disse Jesus, o Salvador da Igreja. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. No dia de Pentecostes, conforme relato contido em Atos 2, fica mais que provada também a necessária prática do batismo aos que se arrependem dos seus pecados e creem no Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, diz-nos assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos meus? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, vemos ratificada a legítima importância do batismo, bastando lembrar daquela passagem bíblica na qual o eunuco é evangelizado e ele se arrepende dos seus pecados, crê no Evangelho e em seguida é batizado. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26, que nos diz: E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E é também do mesmo livro sobre a conversão do carcereiro de Filipos, que a prática batismal se fez também registrada nas Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30, nos diz: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Versículo 31. E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Versículo 32. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Tenho plena convicção de que a participação na ceia do Senhor, da qual nenhuma denominação é detentora exclusiva de sua ministração, pois a mesa é do Senhor, deva ser algo restrito aos membros comungantes, em plena comunhão, com o Senhor, e não
com as suas respectivas igrejas e, portanto, já anteriormente batizados. Termino, pois, esta reflexão e resposta considerando as seguintes palavras registradas de maneira solene e inspirada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, 27, 28 e 29, que nos diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Você pergunta e a Bíblia responde. Fé na vitória, rumo à glória, Cristo é rei. Com o pastor Roberto Paciani. Estamos apresentando o programa do Evangelho da Paz. Apresentação: pastor Roberto Paciani. Agora, no programa Evangelho da Paz. Você sabia? A Bíblia revela. Programa Evangelho da Paz, guiando você para a verdade. Gideão, um dos juízes de Israel, teve uma vida familiar muito prolífica, com 70 filhos, como é relatado em Juízes, capítulo 8, versículo 30. Esse número impressionante de filhos nos mostra a grandeza de sua família, mas também leva-nos a refletir sobre a maneira como a nação de Israel naquela época era estruturada. Você sabia? Ouça meu clamor, ó Deus, meu rochedo. Não te cales quando estou com medo. Levanto as mãos, clamo em oração. Tu és a minha salvação. Julga com justiça, age com poder, mas a tua graça me faz viver. Tu és a força do teu povo fiel, escudo que ergue do pó pro céu. Salvador, meu bom pastor, meu coração confia em teu amor. Bendito és tu que ouves meu clamor, transformas o medo em puro louvor. Salva, Senhor, guia o teu povo, pra sempre te adoramos de novo. Do silêncio ao louvor, do clamor ao favor, em A, do choro à canção. Tu és nossa salvação, tu és a força do teu povo fiel, escudo que ergue do pó pro céu. Salvador, meu bom pastor, meu coração confia em teu amor. És meu Senhor,
do meu louvor. Termina aqui o programa No Evangelho da Paz. Jesus te ama. Obrigado por sua audiência.